eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, perceba aqui, qual é o assunto aqui? Jesus falando para os judeus, para provar para os judeus que ele era o Messias prometido do Antigo Testamento. Se eles acreditassem nisso, o problema é que eles não estavam acreditando. Veio para que era seu e os seus o rejeitaram. E Jesus querendo provar que ele era o Salvador que o Antigo Testamento falava. Amém? Isso foi um escândalo para os judeus, mas Jesus tinha que revelar de todas as formas que ele era o Filho. Jesus está falando aqui, eu sou Filho de Deus. Ele se igualava, ele está aqui se igualando ao Pai. E por isso que ele falou aqui, o Pai tem vida em si mesmo e deu ao Filho isso também. Jesus tem vida em si mesmo, deu ao Filho. Então ele está se igualando ao Pai. Amém? Querendo provar para eles que era o Messias prometido. Então, não estamos indo lá para 2000 anos atrás e levando a nossa mente a falar assim para os judeus, ele é o Messias prometido, ele é o Salvador mesmo. Mas quando eu leio essa palavra, ela não é só para os judeus, ela hoje é para a gente, para revelar para nós, como se nós fôssemos os judeus. Não somos os judeus, somos os gentios, mas para provar para nós que ele é o Salvador. Mais ninguém. Amém? Amém ou não amém? Então, viu que então a nossa salvação depende de ouvir Jesus. Amém? Não lembra disso aqui? Quem ouve a minha, Jesus, a minha palavra, a nossa salvação, o nosso perdão, a nossa alegria eterna, só pode ocorrer em nós se nós ouvirmos Jesus. E só dá para ouvir Jesus pela fé. Amém? A minha. Então, em nome do Senhor Jesus, não é minha, é de Jesus. Não é a minha palavra, é a palavra de Jesus que nós temos que crer, que a nossa salvação depende de ouvir Jesus. Se a fé entrar aí na alma, você não vai conseguir enxergar, tu não vai conseguir aceitar que essa palavra é minha. Amém? Quem sabe falar inglês aqui? Tem gente aqui que sabe, não sabe? Então, já pensou se eu estivesse falando aqui na língua norte-americana, no inglês? Se eu estivesse falando aqui, vocês que se não me conhecessem, iam falar que quem está falando aqui? Fala, pode falar. Por quê? Então, meu Deus, não perceberam quem me conhece desde novo? Que eu não ia conseguir nunca falar o que fala aqui? Entendeu? Tem que acreditar que ela vem do céu. Tem que acreditar que é uma linguagem espiritual, que não é a linguagem do Mário. É fácil, né, acreditar que é o americano, mas a fé é isso, acreditar que quem está falando é Jesus. E outra coisa, que Jesus afirmou, na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra e crê,
naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém? Tem. E não entrará em condenação. Não entrará em condenação. Está perdoado, justificado. Ninguém vai para o inferno quem crê. Não vai. Não entrará em condenação. A punição do fogo do inferno não é mais para essa pessoa. Amém? Não é. Glória a Deus. Mas passou da morte para a vida. Saiu da morte e foi para a vida. Amém? Quem crê em quem? Em Jesus. Que Jesus que está falando. Quando nós comemos muito, eu já comi muito, hoje não. Mas quando enche um pouco mais, se sente cheio. Quem se sente aqui? Quem já se sentiu mal comendo muito? Por quê? Porque a comida é matéria. E vai onde? Na matéria, no estômago. Aí o estômago, ele tem um tamanho. Se tu mandar comida a mais, ele, tu não aguenta. E se beber muita água, tu se sente mal. Por quê? Porque a matéria enche. Agora, tu tá sério. Daqui a pouco alguém contou uma piada, como eu aprendi isso, aí de repente fala um troço extremamente engraçado, você morre de rir. Tocou no teu estômago. Mas tu está cheio de alegria pelo que falaram, te encheu. Mas encheu aonde? No teu espírito. Foi no teu emocional. E foi palavras que saiu, prestou atenção? Não é matéria. Foi palavras que entrou e te encheu de alegria e tu morreu de rir. E como palavras horríveis, atitudes horríveis também, te enche de ódio. Quem já sentiu ódio aqui? E viu que foi através de atitudes, de palavras, te encheu de ódio. E não foi matéria, também foi ações. Te encheu ou de alegria, ou de ódio. Essa palavra vai na alma, para te encher não de ódio, te encher de vida eterna. Tirar do sofrimento. Vai mexer, a alegria não é mais mentirosa, momentânea, passageira. É uma alegria eterna. Aqui tem o perdão genuíno. Aqui tem o perdão dos pecados, de tudo que maltrata a nossa alma. Aqui tem perdão. Aqui tem uma salvação eterna quando eu ouço Jesus falar. Aqui a Bíblia diz que eu estou sem esperança. Quando essa palavra entra uma esperança viva. Viva e aceita até morrer agora. Muda tudo. Amém? E é Jesus. Então tem que... Para que isso? Para que esse assunto todo? Para todos experimentar isso. Esse é o propósito. Todos. Mas como assim? A minha voz. Não é a minha. Essa palavra é do nosso Criador. Deus decidiu se revelar em Cristo Jesus. Dá para mudar a história hoje. Quem crê nele, em Jesus, passou da morte para a vida. Quem crê que é Jesus que está falando, vai viver. Os mortos ouvirão a minha voz e viverão. Os mortos viverão. A graça não nos vai permitir que o pecado maltrate mais nossas vidas. O agente que estraçalha a nossa alma não tem poder mais sobre as nossas vidas. Quando eu creio que é Jesus, Jesus é o Messias mesmo. Chegou a hora, ele está falando para os judeus, eu sou o Deus encarnado, eu sou o Salvador, a vida e a morte está em minhas mãos. Ele está falando isso para os judeus, está falando para nós hoje, para mudar o quadro da história. Você já se sentiu sem força nenhuma para agir em determinado momento que tu viu, tu não conseguiu se controlar, teve medo, não conseguiu, teve medo, já, e algo que tu queria mudar o quadro,
ninguém foi capaz. Causou sofrimento. Já, se tu passar da morte para a vida, se tu crê que é Jesus que está falando contigo, tu vai sentir alguém em você muito mais forte do que você, te sustentando, te restaurando, te fortalecendo, fazendo você viver de forma diferente. Porque ele faz isso. Porque a morte, Jesus não pode morrer mais, sabia? Jesus morreu, Jesus não pode morrer mais. Ele está morto para o pecado e está vivo para Deus. A Bíblia fala assim: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus, porque nós morremos com ele na morte, lá na cruz ressuscitamos também. Se cremos que com ele morremos, também com ele reinaremos, com essa vida em nós. E é Jesus que está falando conosco. O mundo está se destruindo, é só guerra, é só fome, é só desgraça. O noivo está prestes a gritar: estou chegando. E nós temos que estar preparados, que é Jesus que está falando conosco, que está chegando para salvar o povo. Tu está tendo a oportunidade de mudar a tua história, mudar o quadro da tua vida. Tu verdadeiramente tomar posse de uma vida sem fim, um poder sobre-humano para viver aqui na terra, vencendo o pecado, trazendo uma paz sobre você que tu nunca teve na tua vida. Só Jesus pode fazer isso com nós todos. Descansar no Altíssimo. Quem tem Jesus como o amigo não precisa mais de nada. Tem tudo que precisava na alma. Essa palavra é espírito e vida. Quem quer uma vida sem fim, uma alegria que não para, uma alegria que não termina, uma paz que excede todo o entendimento, uma satisfação de viver que não tem fim, suportando tudo, só tendo um encontro com esse Senhor. Que Senhor? Senhor, o autor e consumador da nossa fé, que gera fé em nós, gera fé para nós termos um compromisso. Viu quantos versículos nós lemos no Salmo? Aqueles que o temem, aqueles que se tornam justos, Deus livra. Clamou aquele que teme, e Deus o livrou de todas as suas angústias. É promessa, eu duvido ele falhar, porque ele não falha. A Bíblia diz que ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus fiel, ele cumpre com a palavra dele. Qualquer momento de tribulação na minha vida, que eu possa pensar e me abalar, se eu for para os pés dele, me salva, me socorre, me fortalece. Duvido virar as costas para mim. Ele é verdadeiro, ele é fiel. Duvido abandonar o justo, duvido ele abandonar o santo. Jamais. Ele está pronto, porque a Bíblia diz: ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Seja lá qual for a hora, estou para morrer, hora da angústia, ele é meu socorro bem presente, uma paz para acalmar quem está ao nosso redor. Esse Jesus, eu não quero falar muito mais. Deus me deu essa palavra, tem muito mais coisa aqui para nós, mas isso é o suficiente. Jesus que está falando conosco. Quem ouvir, chegou a hora, e agora é. Quem ouvir a minha voz, viverá. Viverá como? Ressuscitar do túmulo do pecado, ressuscitar do túmulo da falta de esperança, da morte espiritual, ressuscitar com a voz dele entrando pelo ouvido e descendo na alma e frutificando agora para quem? Agora, quanto a viver, vive para Deus em Cristo Jesus. Isso desperta o interesse em mim, o quê? Quero saber a vontade do meu Senhor para a minha vida. É isso que gera em nós. Ter Ele como Senhor é a maior alegria de qualquer ser humano na face da terra. Quando toma posse do que Ele deu, não abro mão dele ser o Senhor da minha vida. Vamos colocar de pé no nome de Jesus, irmão.